Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos o Vejam Só Entrevista. Toda sexta, depois do Jornal das 22, estamos aqui com a graça de Deus para conversar com os irmãos e as irmãs que Deus tem levantado pelo país afora para fazer a sua obra das mais diversas maneiras. Uma das maneiras mais eficientes é justamente usar a arte, né? E a música é uma dessas ferramentas mais poderosas. E o pastor Fernandes Lima é uma das personagens mais icônicas desse tipo de estratégia que a igreja usa. Pastor Fernandes Lima, que alegria tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Pastor Heber Cocarelli, todos os nossos irmãos aí, telespectadores aí da RIT, acompanhando aí, que alegria poder estar com o senhor e chegou o dia. Amém. A música, como o senhor falou, é uma arte que realmente ela é aproveitada nos evangelismos, como o senhor falou, não só para cristãos, mas também até as pessoas incrédulas. Porque quando as pessoas me encontram na rua, não vou dizer a maioria, mas minoria, falam, rapaz, não vou na igreja não, mas a sua música me para ali para eu sentar e ouvir. É uma estratégia boa. Através disso, ele acompanha as mensagens e quem sabe a pessoa até não aceita a pessoa de Cristo, mas a isca é lançada no bom sentido da palavra. E glória a Deus por isso, que Deus me fez essa escolha de estar divulgando a palavra dele através desse ritmo tão contagiante, né? Que nasceu aí, tipo Nordeste, né? O Gonzaga que trouxe isso aí, dizem que foi em meados de 50, 40, ele que trouxe, começou a trazer esse ritmo para nós aí, tá aí, o forrozão de Jesus. Amém. A gente vai conhecer um pouquinho da vida dele, ver algumas cenas, né? Hoje, em termos de vigília, é inimaginável uma vigília sem a presença do pastor Fernandes Lima. Teve uma vigília aqui na sede de São Paulo com a juventude, né? Eu estava aí, né? A minha família estava aí e você acordou todo mundo lá. Oh, glória. Bom, enfim, você vai ver tudo isso daqui a pouco. Quem estiver assistindo ao programa pelo YouTube, me faz favor, manda seu comentário, sua pergunta, que a gente põe no ar aqui, tá? Só usar a nossa rede social para fazer isso. E eu já vou pôr no ar uma enquete, é uma curiosidade minha, particular, pessoal, e você vai me ajudar a saná-la. Vamos lá? A enquete é muito simples, é uma pergunta bem direta. O que você acha de um casal cristão dançar forró? Essa é a pergunta. Um casal cristão, dançando forró. O casal cristão, tá? Primeira resposta, é reprovável. Isso não se faz, isso é coisa do mundo. É aceitável, não tem problema nenhum. Ou é, terceira, dispensável. Pode até não ser errado, mas não precisa, tá? Então, reprovável, aceitável, dispensável. Depois eu quero ver o resultado, tá bom? Pastor Fernandes Lima, me diz uma coisa. Diga aí. O senhor nasceu na fé? Olha, não nasci na fé não, rapaz. Eu já vim lá, eu já era músico do secular. Essa raiz musical que eu tenho é de painho. Por que painho, pastor? Não é pai, não, é painho porque eu sou baiano. Então lá na Bahia se chama painho e mainha. E meu pai, ele era músico da polícia militar. Ele tocava clarinete. E nos meus 15 anos eu comecei a fazer parte de trios elétricos e etc. Tocava percussão. Naquela época não tinha. Hoje os trios elétricos na Bahia, quem conhece, os músicos estão em cima. Mas antigamente era nas laterais, era instrumento de percussão. Em cima só os cantores, contrabaixo, guitarra, teclado e outros tipos de instrumentos de cordas. E na lateral, para aquela coisa toda. Mas depois descobriram que eu cantava. E nos meus 16, 17 anos eu comecei a cantar. Subi um degrau na música. Subi para cantar e comecei a minha carreira musical. Aí nos trios elétricos da Bahia, viajei muito ali a Bahia fazendo muitos carnavais. Muitos micaretas em Feira de Santana. Arrastei multidões de pessoas naquela minha Bahia. Tudo música do mundo. Tudo música do mundo. Então, quando eu tive a oportunidade de sair da Bahia, isso aí já foi no ano de 89, né? Nós viemos de um trio elétrico para o Rio de Janeiro.
para fazer campanha política. Naquela época podia fazer o showmício. E em 89 ficamos 6 meses ali no aterro do Flamengo, com o trio elétrico rodando todo ali o estado, fazendo showmício. E no ano de 90 viemos aqui para São Paulo, na campanha do governador Fleury, na época. E eu fiquei aqui, mas e aqui eu tinha uma irmã que morava aqui já no ano de 90. A banda foi embora, eu fiquei. E foi o meu escape, porque nessa minha trajetória eu conheci as drogas. Eu fiquei 18 anos, né, escravizado, maconha e bebida. E o meu escape foi eu ter ficado aqui, mas de 90 a 97 eu ainda continuei perdido aqui em São Paulo. Eu consegui um emprego na Duracell do Brasil, fui operador de máquina na Duracell do Brasil, meu cunhado Jackson, que trabalhava, me colocou lá. Só que eu descobri um pessoal que tocava e cantava. Aí eu fui ser baterista de dupla sertaneja aqui em São Paulo. Ganhei dinheiro, que não é brincadeira, mas ficava tudo nas drogas, nos motéis, etc. Muita vida fora dos padrões de Deus. E isso nos meus 32, 33 anos aqui em São Paulo. Mas nos meus 35 foi quando houve aí o meu encontro com Cristo. Um momento muito inusitado. Eu trabalhava no SP Market já. A Duracell do Brasil já tinha caído em concordância aqui, caí na falência, né? E aí eu fui trabalhar no comércio, no shopping SP Market. Eu trabalhava na música e companhia. No pleno domingo, atravessando a Avenida Sabará com a Interlagos, a minha irmã morava ali. Eu ouvi alguma coisa caindo lá do outro lado. Eu atravessei a Avenida Sabará para saber o que era. Chegando lá, era uma Bíblia. Não sei de onde essa Bíblia caiu, meu amigo. E desse dia para cá, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não tinha mais vontade de beber, nem de fumar, nem de fazer mais nada. E eu saí procurando as igrejas. Eu me lembro que eu fui procurar uma certa igreja 3 vezes. Que eu fui nessa igreja ali na estrada de Itapecerica da Serra, a porta estava fechada. Olha que coisa. Então, perderam 3 vezes. Aí eu descobri a Igreja da Graça em Santo Amaro, o pastor Dalto César, na época. Mas, infelizmente, eu tenho que divulgar isso, que isso aqui é importante para ensinamento. Quando uma pessoa recebe mal, qualquer pessoa, ninguém volta. Um auxiliar, ele não me recebeu muito bem. Naquele dia eu falei, vou voltar para cá, vou fumar maconha. Naquele dia eu voltei para casa e fumei, mas assistindo um programa de televisão. Aí passou o pastor Rosivaldo, ainda era na Júlio Mesquita. Aí eu falei, você é um músico gospel, igual esse cara aí. Não sei como eu falei isso. Mas o estilo dele era outro, completamente. Totalmente, mas você vê como a música, ela é importante. E eu falo com todo o carinho do pastor Rosivaldo, né? Ele está em outro projeto que Deus colocou no coração dele, mas é o nosso irmão, nosso amigo. Foi usado por Deus, né? Para me salvar, né? Ele foi Fui ovelha dele em É, Osasco. sim, foi usado por Deus para me salvar. E aí foi quando eu falei, então foi quando ele passou a inauguração da Igreja da Graça, 2 de março de 97. Pastor AG Ferreira, desci a curva do oeste, tirei meu brinco, meu cabelo era todo rastafári, músico. Sentei na igreja, 5 pessoas naquele dia, 2 de março de 97. Agora, Zé Ferreira é outro cantor. era o AG Ferreira que abria as reuniões para o missionário, era ele que era o cantor oficial. E naquele dia, Deus falou comigo, naquele dia mesmo eu aceitei Jesus, procurei o AG e falei, eu sou músico. Ele falou, você vai tocar para Jesus, rapaz? Ele descobriu que eu tocava bateria, aí ele me chamou, me convidou, me levantou na obra, comecei a ser baterista dele. Saíamos de Campo de Fora, Zona Sul de São Paulo, para vir aqui para a sede, para ele abrir o cultos, e eu vinha para tocar bateria para ele. Foi quando eu comecei a ficar conhecido. Mas que esse rapaz é que toca e canta e tal, aquela coisa. O Mateus também me convidava muito na juventude, que tinha vigílias aqui na nossa sede, eu vinha para tocar bateria. Foi quando tudo começou a surgir. Isso já em 97, quando eu tive esse encontro com Jesus. Depois, em junho de 97, tive a oportunidade de vir aqui para a sede São Paulo, aqui na Avenida São João 791, onde eu estou até hoje. No ano de 2000 foi quando tudo começa, né? Missionário, eu cantando uma canção no programa, ele veio, essa você vai gravar, e nesse dia ele me chamou, me entrevistou, de onde eu vim, contei minha história. Ele falou, então faz o seguinte, me traga um repertório, eu vou gravar você, eu acho que vale a pena.
Aí foi quando eu gravei meu primeiro CD do ano de 2000. Forró do Fernandes. Forró do Fernandes só tinha um Jacó, na verdade. Mas foi algo divino, porque Deus deu essa direção para o missionário. E as outras canções eram canções de adoração. Quero que valorize o que você tem, que eu regravei. Regravei 3 canções do Marquinhos Gomes também. Você tudo pode, aquela coisa do pop, naquele que te fortalece. Aí depois, um dia no culto, eu estava cantando. Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. O missionário entrou e falou assim: gente, isso aqui é o Forró do Fernandes. E essa música não estava no repertório. Ele falou: volta, grava essa música, porque essa música vai lhe projetar. Foi que arrebentou. Não foi na hora de missionário, o CD tá pronto, amigo, vai por mim. Como é o nome do CD? Eu falei: há poder. Ele falou: eu sei que tem poder, coloca Forró do Fernandes. Aí eu voltei pro estúdio e gravei, e justamente foi aí que... Aí eu falei, então eu entendi. Eu falei, eu já tinha aprendido a cantar forró quando eu estive no Ceará em 86, né? Foi a época que eu mais usei drogas. Aí foi quando estava naquela época do Mastruz com Leite, banda de baile. Falou: Fernandes, é o seguinte, né? O Fernando, a galera me chamava de Fernando, nós vamos pro Ceará, você vai ter que cantar forró, cara, porque tu tem essa pegada. Aí eu comecei a ouvir Mastruz com Leite naquela época, no auge deles, no Ceará. Rapaz, meu pau quebrava. Banda de baile, andei aquele estado todo sendo cantor, né? Eram 3 cantores e eu era o cara do forró. Quando entrava um forrozão, Mastruz, aí eu comecei a admirar mais esse. Aí eu comecei a pesquisar sobre forró, a colocação, sotaque, regionalismo que tem que ter no forró. Se não tem a linha, não fica. Forró não pega. Forró não tem vibrato, né? Não tem esse negócio, é tudo no seco, ritmo gostoso, aceleração, uma dicção. Tive que praticar muita dicção também, não é fácil não. Aí surgiu aí Fernandes Lima, e essas pessoas me conhecem aí como forrozeiro de Jesus. E aí você passou a partir de quando? Olha, essa história é muito legal. Quando eu gravei, o missionário me levou para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a cantar e tal, mas depois os pastores falaram: como é que faz para trazê-lo? Aí eu fui ao Rio. Aí nesse dia eu falei: Jesus, qualquer igreja dessa, se eu pregar, o Senhor vai estar confirmando meu ministério pastoral. Em Bangu, nunca esqueço, pastor Sérgio Sola, que é o filho da pastora Maria José, ele falou: Fernandes, você vai pregar hoje para o povo. Eu falei: então o Senhor está confirmando. Então, de 2000 para cá, aí eu falei: então é isso que o Senhor quer. Eu comecei a me preparar, comecei a me consagrar. Claro, é tudo pela graça de Deus, né? Não foi um mérito meu. Eu só fiz o pedido. E comecei a pesquisar, comecei a estudar, e até hoje a gente tem que estar com os pés, tem que estar de joelho, tem que estar orando, tem que estar buscando, porque quem tem que aparecer, quem tem que ser o centro das atenções realmente é Cristo. Eu entendi isso. Então eu sempre falei: eu sou um cantor, não, eu sou um pastor que canta. Só isso, não sou artista, não sou melhor, não há superioridade pela minha posição que eu tenho, não existe. Deus deixou isso bem claro no meu coração. Mas faz isso com uma competência espetacular, porque faz com o coração e a alma. A gente tem uns videozinhos aí para você conferir o que eu estou falando. Vamos lá. Diga que o forró vai começar, hein? Que o forró vai começar. Se o meu povo me ouvisse, se quisesse, comeria do melhor. Olha aí, mas só pratica regra do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. Vai. E determine a bênção. Oi. E determine e faça diferença. Oi. E determine a bênção. Oi. E determine e faça a diferença. É tudo nós, é a escritura que diz. Ei, determine e esforce, a vitória eu prometo dar. Olha,
Seja guerreiro valente, invencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível. Venha comigo e você não vai se decepcionar. Ali Giliardi, vai! Joga na palma da mão, na palma da mão. Terminando a tua bom negócio. Se o meu povo, se o meu povo me ouvisse, me quisesse, comeria do melhor. Mas só pratica, nega do homem, come do pior. Ele te deu. Você viu aí um trecho do encontro de juventude, né? Que aconteceu aqui na Avenida São João, esquina com o Timbiras, na porta da igreja, porque aí o templo estava lotado. Eu estava aqui na vigília de jovens, que teve, acho que foi o mês passado. Isso. Né? E eu sou presbiteriano, irmão. Vigília, para mim, é tortura. Amanhã vai ter vigília na minha igreja, né? Mas é mini. Acaba 1h da manhã e tal. Mas, enfim. E misericórdia, ser 2h da manhã. Não tem como, porque o pastor Jorge sempre fala assim, Fernandes é o despertador. Você tem que entrar, porque a vigília já é aquela batalha, aquela guerra, né? A pessoa que tem aquela questão de dormir cedo. Então, vigília, o nome já faz vigiar realmente. Ninguém vigia cochilando, ninguém vigia dormindo. Então, tem que ser para frente. Vigília, eu sempre falo aos pastores que me convidam, peraí, mas a vigília tem que ser para frente, hein? Nós temos um momento da oração, tem um momento da mensagem. Então, tudo em blocos curtos, para que as pessoas não tenham nem tempo de dar uma cochilada, tem que ser bem avivada, muito legal. A Camila Silva, aqui de São Paulo, mandou uma pergunta. Pastor Fernandes, sou muito sua fã, mas me tira uma dúvida. Valeu, Camila. A dúvida é a seguinte, na minha igreja, o pessoal mais antigo é meio contra o forró. Dizem que é ritmo do mundo. Como a gente faz para quebrar esse preconceito e mostrar que dá para adorar a Deus arrastando o pé? Nossa, gente, olha aí, a questão, quando eu gravei o forró, rapaz, não foi fácil, em 2000, aí colocava assim o meu cartaz, Forrozeiro de Jesus, a galera riscava e escrevia embaixo assim, blasfemo, ele precisa se converter. Eram ataques, me paravam na rua, como é que pode? Nos aeroportos, quando eu ia viajar, como é que pode? O senhor, negócio de forró, onde é que está escrito negócio de forró? Eu digo, meu irmão, vamos fazer o seguinte, a Bíblia Sagrada, ela não condena ritmos, porque se a Bíblia Sagrada fosse condenar ritmo, então não podia nenhum na igreja, porque música, ela é composta de quê? De ritmo, de harmonia, de melodia. As 7 notas musicais que nós temos, que é mundial, então não existe as 7 notas musicais de crente. As notas musicais é mundial. Onde é que a música nasce? Lá em Gênesis 4:19, são 2 irmãos, um tal de Jabal, outro de Jubal. Um era pai que habitava em tendas e tinha gado. Eu chamo esse aí de fazendeiro, cheio de dinheiro. E o outro, seu irmão Jabal, que era pai dos que tocam harpa e órgão. Ali a música nasceu uma música instrumental. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela não condena ritmo nenhum, porque o forró é um ritmo moderno. E a Bíblia Sagrada não fala que pode, no que não pode. Agora, se tem edificação, a música fala de Cristo, fala. Ela exalta o nome do Senhor Jesus, exalta. Para mim, a adoração ela está ligada à verdade e ao coração. Então, não é simplesmente a música. Eu não sou um adorador porque eu canto. Eu sou um adorador porque eu tenho meu estilo de vida de adoração. Nós aprendemos isso com Jesus, que os verdadeiros adoradores adorariam a Ele com espírito e em verdade. Mas por que Jesus tem que procurar os verdadeiros? Porque existem os falsos. Agora, veja você, quem é Fernandes Lima quando ninguém está vendo? Quem sou eu? Será que eu sou real ou eu sou um personagem? Então, a adoração está ligada assim ao coração e à verdade. Tudo é lícito? Tudo nos convém, mas exalta Jesus. A canção exalta, porque a Bíblia não fala justamente sobre o forró. Ela não condena ritmo nenhum. Se for condenar o ritmo, então não pode aquela canção, né? A único que é digno de rei. Tá vendo? É ritmo, e aí? É gênero. Mas é música romântica. Mas a música romântica também não é do mundo. Então, então. você entende?
Então, cuidado. Então, se Deus não condena, então, amigo, tudo é válido quando se exalta o nome do Senhor. Está falando de Deus, está levando pessoas. Eu já conheci pessoas que me paravam na rua, pastor, eu não estou indo na igreja, eu estou indo por causa do Senhor. Eu digo, eu sei que não é por mim. A música, ela tem um poder, né, de atrair as pessoas tremendo, porque eu fui atraído pela música. Talvez, né, esse preconceito, eu sou presbiteriano da Igreja Presbiteriana Independente, então herdeiro direto do movimento da Reforma, 500 anos de igreja e tal, tem a ver com a seguinte ideia. Quando o evangelho chegou no Brasil, a gente cantava a música que os missionários trouxeram, né, que são os hinos, popularmente conhecidos como hinos da harpa, né? Exato. Porém, o ritmo desses hinos era popular na Europa. Olha aí. Música de baile, tem valsa. Exatamente. Né? O Castelo Forte, que é o hino de Lutero, era uma música cantada, a melodia era cantada nas tabernas da Alemanha. É que a gente não sabe, então para nós é tudo espiritual. Exato. Então veja, tem a ver com a origem, tá bom. Mas uma outra fonte de preconceito, que na minha opinião é a mais forte, é a mais pesada, é a seguinte: nós somos contra os ritmos musicais divertidos. Porque quem trouxe o evangelho para o Brasil foram os puritanos. Gente de Deus, porém muito exagerada em relação a várias coisas. Então, crente não pode se divertir. Chorar é bom. Já ouvi isso na igreja. Os evangelhos não registram um riso de Jesus, mas falam que ele chorou. Então, chorar é bom. Opa. Sofrer é bom. Isso é teologia católica. Exatamente. Na teologia católica é que sofrer é bom. Na teologia dos evangelhos, não. Jesus veio trazer vida em abundância, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, está no Novo Testamento. Os salmos que falam para a gente se deleitar em Deus. Então, se divertir na presença de Deus é santo, é bom. Não é errado, não. Não é pecado. É que a gente tem que quebrar esses paradigmas. E o forró é ótimo para isso. Nossa, agora a questão, o Paulo, eu até anotei aqui, tudo seja feito para edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 26. Tudo seja feito para a edificação. Está edificando a Deus? Porque você vai ter uma surpresa tremenda quando você chegar no céu, hein? A música, ela vai continuar. Lá no inferno é só ai, ui, ui, ai, 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 ai. Então, cuidado. Você que gosta, se Deus habita no meio dos louvores, a música é recheada. A própria Miriam sai do Egito, escrava, não esqueceu o tamborim dela, levou. Quando passou, disse que a Miriam saiu, ó. Não era violino, não, né? Não era violino, não. Era um tamborim. Onde é que é usado o tamborim hoje? Nos carnavais. É o tamborim. É usado no carnaval, mas já existia. A Miriam já tinha o instrumento dela de tamborim. Então, às vezes, nós vamos marginalizando as coisas. Você quer ver um exemplo disso? Você foi vítima, eu não lembro exatamente, mas você acha que vai lembrar. Você gravou uma música e um monte de crente achou ruim da letra porque falava uma palavra, acho que é danado, danação. Ixi, foi. Meu povo, que festa danada de bonita é esta? O povo meu, esta é a festa. Festa do ser pastor, danado é coisa do diabo. Danado é uma expressão. É uma coisa regional. Menino danado, quer dizer, traquino. Menino, você fica bulindo. O baiano fala assim, fica bulindo. Aí bulindo quer dizer mexendo. Então, existe a questão da coisa regional, é o regionalismo. Principalmente nas letras de forró, né? O missionário tem muito cuidado quando ele compõe. Eu falo, missionário, coloca paia, né? Fogo de paia. O inimigo é fogo de paia. Mas tem a licença poética. Não, o pessoal vai achar que você não sabe falar. Tem as licenças poéticas também. Então, a gente se baseia muito. A licença poética também tem, né, essa aprovação. Então, o danado, meu povo, que festa danada, uma festa alegre, uma festa para cima. Mas a galera veio para cima mesmo, então criticava legal. E foi o CD que me deram o platina na época, 200 mil cópias. Que nós atingimos aí. Então, o que a gente precisa combater, a nova geração, né, é
esse patrulhamento da tradição, dos antigos, né? A gente, muito xerife, que fica fiscalizando o que o povo está fazendo. Não é? Jesus não fazia isso, por que a gente faz? Pois é. Quem fazia eram os fariseus. Poxa, é uma característica dos fariseus. Eles criticavam e faziam pior. Por um exemplo, aqueles homens de João 8, da mulher adúltera. Eles pegaram aquela mulher criando um problema contra Jesus, queriam uma armadilha. Jesus estava antes da lei, né? Jesus não veio para desafiar a lei, Jesus veio para obedecer. Jesus estava antes do Calvário, e agora como fazer para absolver aquela mulher? Olha, na lei de Moisés mandaram apedrejar, e tu que dizes? Jesus, com muita cautela, você tem que ter cautela diante dos fariseus, você tem que ter muita sabedoria em falar. Aqueles homens não estavam em pecado de adultério, mas estavam em pecado de acusação. Às vezes você critica o meu ritmo, mas a sua língua, quando você morrer, o seu corpo vai numa caixa de fósforo, a sua língua vai numa carreta. Às vezes você não está em pecado disso, então tem que vigiar. Hoje em dia, ligado. Aí Jesus, com muita cautela, escreve: olha, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Não teve um. Jesus fez todo mundo se conscientizar: não, estamos errados. A mesma coisa somos nós. Se não pudesse, já teria parado isso. Então a Bíblia Sagrada não é um livro de proibições, nos alerta, se tem base. Por isso que Paulo falou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então o forró que eu canto é aprovado por Deus, tem salvo vida, que não é brincadeira, hein? Muitos testemunhos que eu encontro, muitas pessoas. A tristeza é um veneno para a alma. Provérbio 17:22, na linguagem da NTLH, que são as novas traduções, diz assim, ó: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, como é que eu vou cantar forró? O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai. Não, não, não. É alegria. Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Eu acho que casamento é com tristeza. Jesus estava feliz, tanto que o vinho faltou ali. Jesus devolveu a alegria, né? É tomar posse da vitória. A Bíblia Sagrada nos apoia. Tudo que nós temos que fazer é fazer em edificação para Deus. Glória a Deus. Você mencionou que você teve uma fase de vício. Você se libertou? Graças a Deus. Isso aí, quando eu fui até os meus 35 anos, né? Foram dos meus 17 aos meus 35 anos. Foi quando eu me converti em Campo de Fora. Naquele domingo, não houve mais recaída de droga e de álcool. Cheguei em casa jogando bebida, maconha fora. Nessa época eu morava com uma pessoa, não era casado. Eu morava com uma pessoa, mas infelizmente ela não entendeu. E ela me colocou para fora de casa, né? Foi quando eu peguei a mala véia. Daqui você não leva nada, não levei nada. Desci a curva, bati na igreja. Pastor AG Ferreira. Por isso que eu sou grato a Deus em primeiro lugar. Pastor AG cuidou muito de mim, pastor AG Ferreira. Me cuidou. Porque talvez se fosse nesses tempos atuais, ninguém ia fazer isso. Ele falou: não, tudo bem, fica aqui, mora aqui na igreja, você vai me ajudar. Aí eu entrei na igreja: eu vou trazer um colchão para você, você dorme aqui. Aí eu comecei a cuidar da igreja, limpava o banheiro, varria. Ele descobriu que eu cantava: então você vai abrir os cultos para mim. É a primeira vez que eu fui cantar. Eu só sabia um culto, eu só sabia uma canção. O culto hoje vai ser maravilhoso. Meia hora. Aí, o culto hoje vai ser meia hora. Aí o pastor AG Ferreira falou: meu Deus do céu, e agora eu vou ter que entrar lá. Ele me contando isso, eu dei risada. Mas foi aí que começou. Mas quando aí comecei a me consagrar, a buscar Deus, em junho de 97, isso foi em março de 97, né? Janeiro, fevereiro, março de 97, quando eu tive esse encontro. Na outra semana eu já saí fora. Ela mandou: viu, eu tô livre, então eu vou embora. Aí quando eu cheguei aqui na sede de São Paulo, foi quando tudo começou, né? Aqui eu conheci a Dona Fran, que é a minha amada, né? Dona Fran. E aí Deus mudou a minha história, porque eu também quis mudar. Se não há mudança interior, o externo não muda. Cuidado, tudo está no interior. Tudo é ligado ao coração e à verdade. Eu sou ligado a Deus. Meu coração, por quê? É dele que procedem as saídas da vida. É daqui que saem as saídas da vida. Então eu guardo muito meu coração, porque é daqui que sai. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer outra dimensão da vida do pastor Fernandes Lima. Ele não é só cantor, não.
tem mais, tá? Mas antes, deixa eu te falar da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. É muito importante que você conheça o Ministério da Grade. Se você não quiser depois se matricular, não se matricula, mas conheça. Tenho certeza que você vai ficar impactado, impactada com a maneira como a Grade pode ajudar você a servir a Deus cada vez melhor. Aperfeiçoar-se é um dever de todo crente, constantemente, né? E a Grade tem ferramenta para você, inclusive com ensino à distância. Você não precisa nem sair de casa ou do escritório para estudar. E o nível é espetacular. Muito bom. Ah, mas eu já fiz a Grade muitos anos atrás. Mudou tudo. Meu irmão, minha irmã, a Grade tem um curso completamente diferente para você. Entre em contato. 3115-0819 em São Paulo, para quem quiser falar no telefone, no horário comercial. Ou agrade.com.br, para quem pode fazer isso pela internet. Aí, nesse caso, você também dá uma passadinha na rittv.com.br e dá lá a sua nota, né? Faz a sua avaliação do Vejam Só Entrevista, né? Pode criticar à vontade, pode sugerir entrevistados, enfim. Ajude-nos a fazer a TV melhor, tá bom? A gente volta já já. Muito bom, estamos de volta. Quer uma caneca dessa? Quem não quer, né? Uau, você tem duas opções. Uma é visitar o Shopping do Povo. O Shopping do Povo fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. Avenida São João, 100 metros da Estação República do metrô. Você vem para o culto do pastor Jaime, ou do pastor Fernandes Lima, né? Aí atravessa a Avenida São João, você está no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Lá você tem a caneca e um monte de outras coisas, tudo para edificação da sua fé e para que você fique elegante, tá bom? Ou o outro caminho é tirar uma foto sua agora, durante a exibição do programa, manda para nós com o nome e o local onde você mora, e você pode concorrer, né? Você vai concorrer ao sorteio da caneca do Vejam Só. É fácil. Então, faz isso agora, tá bom? Faz que nem a Carmen. Ela mora em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. E mandou a foto dela para nós. Olha ela aí, né? Deus abençoe, Carmen. Grande abraço para você. Faz que nem ela, ó. Tira a foto junto, mostrando a tela do programa. Em Magé, no Rio de Janeiro, nós temos o Marcelo Gouveia. Tá aí, ó. Valeu. Grande abraço, Marcelo. Deus abençoe bastante. Muito bem. Pastor Fernandes Lima, ele é conhecido porque canta forró, é muito alegre e tal, mas ele não tem só esse trabalho. Muita gente não sabe, ele é o responsável pelo treinamento dos obreiros aqui de São Paulo. Como é que é isso, pastor? É muito bom, rapaz. Eu assumi, na verdade, em 97, quando eu cheguei aqui na sede, era o pastor Evandro. O pastor Jaime passou para mim, desde 97 que eu cuido, né, dos obreiros. E hoje, atualmente, eu estou fazendo as aulas com eles. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Estou com 250 pessoas matriculadas ali na nossa grade. Eu estou fazendo o curso. Eu faço o curso online, né, com eles. Eu tenho também toda quinta-feira aqui na nossa sede. Você que deseja até ser obreiro tem que fazer o curso presencial. Esse curso online é um curso de capacitação para os nossos obreiros, os nossos evangelistas. É o curso de obreiro, mas eu coloquei de volta para a corrida. Eu digo, todos nós precisamos voltar. É de volta para a corrida. Aproveitei o título de um livro de um amigo nosso. Falei, você que está aqui na obra, talvez você está parado nessa corrida. Volta comigo, não é refazer o curso, nem reciclagem, não. Vamos fazer um curso de capacitação e de volta para a corrida, tudo baseado na nossa apostila. E eu preparo essa turma, graças a Deus aí o pessoal muito abençoado. Esse curso online que eu faço às segundas-feiras, às 9 da manhã, eu tenho uma turma, terça-feira, 9 da manhã, à noite também, e quinta-feira é o curso presencial. E está aí, se você deseja, me procure aos domingos aqui na nossa sede de São Paulo. Se não, se eu não estiver, procure a irmã Romilda, faça a sua entrevista, faça o seu cadastro, depois eu entro em contato
Nós vamos nos preparar para fazer essa obra voluntária, que é muito importante. Uma das tarefas que os obreiros realizam, eu tenho conversado com alguns crentes, né, inclusive oficiais de igreja, lá onde eu moro, e que o maior medo deles é aparecer um endemoniado. Uma das primeiras coisas que o obreiro aprende é lidar com o demônio, não é? O demônio tem que expulsar. É isso que eu ensino. Nessas aulas presenciais, eu faço algumas aulas práticas, como pegar, né? Como conversar, como tratar. Quando você está recebendo uma pessoa pela primeira vez, você pega uma pessoa feminina. Então, a pessoa feminina vem com suas vestes. E até o homem de Deus, ele fixa o olhar. Não baixa o seu olho, fixe o olhar e vai orar. Jesus está aqui. O outro cuidado também que eu ensino é para você não ficar chamando o demônio. E espírito pombagira, não sei o que, pombagira é espírito de prostituição. A partir do momento que a pessoa conversa com você, você tem que orar com sabedoria. Porque se a pessoa está possessa, em colocar as mãos e falar em nome de Jesus, manifesta na hora. Só que tem gente sem sabedoria fica chamando demônio. Você, demônio, está lá, não sei o que, pombagira, está escondido, está debaixo da cama, e a pessoa está lá e não tem nada, não. Então, tem a sabedoria de fazer oração. Então, tudo isso eu tenho que ensinar, porque senão a pessoa sai até machucada da igreja. É verdade que o obreiro tem que orar de olho aberto? Olha, é necessário, porque se tiver alguma manifestação, ele tem como se preparar. Mas orar não tem que ser de olho fechado? Mas quando você está se edificando você sozinho, você está sozinho, em nome de Jesus, eu estou aqui. Agora você está numa guerra, você vai para a guerra de olho fechado? Você vai atirar em... Você não vai para a guerra, então você está orando, você está em guerra, em nome de Jesus, você, demônio. Quando você sentir a mão para trás, quebra aí a sua... Quebra na hora. Então, de olho fechado, cai de joelho, já levanta a pessoa, tudo bem. Se for uma pessoa, já chama a obreira, irmã, ela vai dar uma atenção para a senhora, fique à vontade. Nunca entrar em muito detalhe com a mulher. Sempre tem que ter uma obreira, uma pessoa para cuidar dessa pessoa. Vai lá, a obreira Joana, ela vai dar uma atenção para a senhora, pega o telefone dela, é a irmã Joana que vai ligar. Imagine você, eu estar ligando o marido dela, o que esse pastor quer com você? Já fica ligando, não, a irmã Joana que liga para você, pega o nome dela. Então, todos esses cuidados, essas orientações eu dou. É muito importante isso, para fugir da aparência do mal. Você disse que foi mal recebido numa igreja. Foi. Então, eu acho que você enfatiza muito no curso. Por isso, porque naquele dia, se eu não tivesse já tomado a minha decisão de conhecer Cristo, eu não voltaria. E era uma igreja nossa, ali em Santo Amaro, na época. Então, quando eu tive essa decepção, aí foi quando eu comecei a cuidar. Então, a apostila criou-se assim. Eu tomava conta do som aqui da igreja, então o missionário pregava, eu ali na mesa de som, eu fui anotando muitas coisas, ali foi surgindo algumas experiências minhas tanto que tem alguns conteúdos que foi Deus que me deu, e graças a Deus a apostila está completa, tem a história da igreja, se complementou mais muita coisa, então surgiu muito eu observando o tratamento, eu chamava os obreiros, não é bem assim, tem que tomar muito cuidado, a questão da recepção que é de suma importância. Ontem eu ligando para uma irmã, a irmã falou, pastor, eu estou fazendo curso online com o senhor, mas eu quero lhe confessar algo. Eu cheguei na igreja no meados aí de 2004 e eu estava com um problema muito sério. Naquela época tinha um negócio de umas cortinas. Aí o senhor abriu a cortina e apareceu. Aí o senhor olhou para mim e esboçou um sorriso. Pronto. Desse dia para cá eu falei, poxa, que simpatia. Um sorriso. E ela está até hoje com a gente na igreja. E está fazendo curso online comigo, voltando para a corrida. Você vê que basta, quando você cruza com a pessoa, sempre tudo bem, como vai? Mesmo que você não conheça, ninguém tem que falar só porque conhece. Sei lá, tudo bem, bom dia, né? Você está ali com o envelope, o obreiro, né? Você cruzou o olhar, uma pessoa cruzou, você, ó, pronto. A pessoa, nossa, que simpatia, né? Falou comigo. Então, tem coisas que é simples, porque Deus é um Deus simples. Ele age nos mínimos detalhes, na simplicidade. Então, é muito importante o obreiro ser simpático. Pastor, uma curiosidade que muita gente tem, eu fui conhecer a Bahia, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, conhecer. Nós descemos lá em Salvador e onde foi outro? Ilhéus, em Ilhéus. Sul da Bahia. A gente fez um passeiozinho de navio, então
Ele parou em Ilhéus e parou em Salvador. Mas a gente não comeu o tal do acarajé. Ah, rapaz, é uma delícia. Agora eu vou explicar. O acarajé é uma comida típica baiana. Tudo que está, porque a maioria, né, das pessoas que tem o tabuleiro, que são as baianas, são filhas de santo. Então, tudo que está no tabuleiro não é eles, é a crença deles. Tudo que está lá eles oferecem aos santos. Então, quando eu vou, existem os restaurantes de culinária baiana. Então, o acarajé, ou eu como na casa da minha família, ou eu como nos restaurantes, porque o das baianas já está. O Atos fala para a gente se abster das coisas sacrificadas a ídolos. Então, eu já tenho. Não adianta você pegar Não, o acarajé é uma comida típica baiana. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade porque pensam que é coisa do candomblé. Pensa que é coisa de santo. Não, não é. É um feijão branco, né? Misturado. Ele é frito no azeite. Vai um pituzão, que é o camarão no meio. Quando ele é aberto, ali vai o vatapá, ali vai o caruru, vai a salada. Boca dele enchendo d'água. Eita, aí vai. Aí é indispensável uma coca geladinha. E ele bem crocante. É uma delícia. Mas existem os restaurantes. Um deles é o Quimuqueca, onde você encontra o melhor acarajé, as melhores muquecas, aí em Feira de Santana e também lá em Salvador. Quando eu vou lá, meu amigo, se eu não comer minha muqueca, se eu não comer meu abará, se eu não comer meu acarajé, eu não fui na minha Bahia. Tá certo. Mas tem, então, que evitar Tem que evitar o que é sacrificar. o que é sacrificado, já está lá. Antônio Carlos, de Recife. Um abraço, Antônio Carlos. Eita, tema bom. Pastor, a letra da música sendo de Deus, o ritmo importa mesmo? Por que o povo aceita tanto o pop e o rock na igreja, até os worship, mas torce o nariz pro nosso forró nordestino? Você entende isso? Isso é o quê? Religiosidade. É isso que mata, né? A religião é uma coisa... O pastor já chega a falar, o que é religião? É o homem querendo alcançar Deus. O evangelho é Deus alcançando o homem. Então, tem muita gente ainda que mantém essa coisa. Se você proíbe o forró, então você não pode mais nada na igreja. Você não pode usar instrumento. Você não pode fazer nada. Então, é consciência, porque tudo é para a edificação do Pai. Tem pessoas que, infelizmente, elas são meninas ainda. As 3 fases da vida da pessoa. A fase infantil, né? Você, quando é convertido, você ainda é infantil, você é uma criança. Só que você vai chegar na sua fase menino. Só que você vai ter que chegar na sua fase de maturidade. Eu cheguei numa fase... Quando eu me converti, eu era muito radical. Quando eu vou na minha Bahia visitar, uma das observações de uma irmã minha falou assim: ô Nando, tu tá diferente, porque quando tu veio aqui, tu ficava só enchendo o saco da gente, falando de Cristo e tal. Mas por que eu entendi isso? Não, eu cheguei na minha fase madura. Agora eu apresento Cristo através das minhas atitudes, que elas ficam tudo olhando. Realmente Nando tá diferente. Então, quer dizer, isso é o quê? Maturidade espiritual. Eu deixei de ser infantil e menino. Menino fala o que quer, criança não sabe o que quer. Criança se machuca, se ressente. Mas quando você está na fase madura, é o que está faltando para esses crentes atuais, é essa maturidade espiritual, saber separar. Se Jesus separou luz e trevas, então a música, a Bíblia não condena ritmo. Ela não condena gênero. Se fosse condenar, então não pode nenhum tipo de canção na igreja. Severina Ramos, de Vila Madalena. Um ósculo santo para você, Severina. Pastor, eu passei anos desviada e voltei para a igreja ouvindo os seus louvores em ritmo de forró, porque alegrava o meu coração. Mas tem um irmão que me olha torto quando eu danço no culto. É pecado se alegrar e dançar um forró para Deus dentro da igreja? Olha, então Davi vacilou. Davi não dançou. O Salmo 150 não fala com hinos, danças. Ou seja, agora você precisa fazer tudo em moderação. Imagine você dançando de uma forma obscena, de uma forma que vai trazer a visão. Agora você balançar, não é o esqueleto não, a Bíblia diz que nós somos o templo. Eu balanço meu templo. Eu balanço para lá, balanço para cá e todo mundo vem no mesmo... Se for pecado, então eu já estou condenado. Não é não. Não é nada. E você sabia, pastor Hebe, tem um testemunho de um cidadão, ele era carnavalesco, lembrei disso aqui agora.
Antes dele ir para o carnaval, ele entrou. Eu estava abrindo a reunião aqui na sede de São Paulo. Aí eu comecei, um para lá, dois para cá. Um para lá. Quem não sabe, amassa a barra. Eu comecei, amassa a barra, mas todo mundo balançando, dois para lá. Ele começou, negócio de dois para lá, dois para cá. Fala o seguinte, eu acho que eu vou para casa hoje. Eu não vou no carnaval, não. Foi para casa, o cara se converteu. Esse cidadão me encontrou e falou, pastor, rapaz, você não sabe. Eu era carnavalesco de mão cheia, eu estava indo para o carnaval, mas eu entrei na igreja ali da São João e tu estava abrindo a reunião com o negócio de dois para lá, dois para cá. Esse negócio ficou na minha cabeça, dois para lá, dois para cá, e hoje eu sou de Jesus, olha para isso. Por causa de um dois para lá, de um dois para cá. É Deus que tem as estratégias. Quando as estratégias estão baseadas na Bíblia, que não danifica a fé, que não danifica a Deus, que está ligado com Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, quando a música está de acordo, quando a letra está de acordo, meu irmão, é Deus que faz a obra. O Edmilson de São Roque. Abraço, Edmilson. Reverendo Weber, estou amando assistir a gravação de hoje, a entrevista está boa demais. Pastor Fernandes Lima, lá em casa, a gente limpa a casa ouvindo o seu forró. Como o senhor lida com as críticas e quem acha que o forró não edifica? Ih, rapaz, aí antes eu ficava chateado, agora mais não. Agora eu oro para Deus dar sabedoria, né? Hoje é muito raro, né, uma pessoa me afrontar. É muito difícil. Hoje tem até, eles param, poxa, nós somos da igreja tal, e como faz para levar essa alegria que o senhor tem? Então hoje eu já recebo com cautela, com muito cuidado. Antigamente eu já ia para cima, eu acho que eu escorraçava, porque a Bíblia fala que eu tenho que ser apto para ensinar. Então é nessa hora que nós temos que ter essa aptidão, né, essa sabedoria para lidar com essas críticas, porque a fé, na verdade, não precisa nem de defesa, né? Eu acho que a minha atitude já é um ensinamento. Não, mas tudo bem, a gente até respeita. Aí eu começo a falar, mas e as notas musicais? Existem as notas musicais da igreja e as notas musicais do mundo? Né? Não tem. Então a senhora não pode usar nenhuma música da igreja, porque a nota musical vem de onde? Foi Deus que criou tudo. Os homens só descobriu que Deus criou. Você vê, Jubal era pai dos que tocam órgão e harpa, a música instrumental. Os homens só descobriram. Hoje tem instrumentais tremendo, só descobriram o que Deus criou. Então, é muita sabedoria para lidar com essas situações. Hoje eu já encaro com mais tranquilidade. Tem um clipe novo, né? Eu vi. Em Festa para Jesus, ó. Vai sair na revista Graça agora. Exatamente. Eu estava fazendo a leitura do rascunho da revista e vi lá o clipe e até assisti. Nós lançamos agora. Onde que foi gravado aquilo lá? Ali é Jacarepaguá, ali é freguesia, Jacarepaguá. É um morro que tem até o nome da igreja não sei o que, é Nossa Senhora da Pena. Então, um lugar muito legal, já é o segundo clipe que eu gravo ali, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E o pessoal me perguntando, pastor, que legal, o senhor foi na Bahia, né? Porque, não é não. Não, o visual ali é Rio de Janeiro, é Festa para Jesus, é o meu novo single. Hoje em dia já gravamos single. Eu sou da época do CD, o CD físico não existe mais, né? Eu ainda consegui gravar 9 CDs físicos, e os 4 projetos do Missionário Soares, que é as minhas canções na voz dos melhores. Agora nós gravamos single. Eu tenho o tal do EP. O EP é de 5 músicas para cima. Até 4 músicas chama-se EP. Aí quando é single, até 3 é single. 1 single, 2 singles, 3 singles. É um clipe, você grava uma música, joga nas plataformas digitais. E hoje está mais fácil para todo mundo, principalmente as pessoas que são independentes. Isso ajudou muito o cantor independente. Ele não precisa hoje verdadeiramente de uma produtora. A gravadora é muito legal pelo selo que impulsiona o cantor, mas ajudou muito essa turma independente que grava, tem quem tem, né? Hoje tudo funciona em cima do recurso. Se você tem um recurso, faz um clipe legal, faz um single legal. Você só vai à igreja grande? Nada, eu vou em comunidade, os lugares mais que eu gosto de ir. Pastor, mas e as comunidades? Eu digo, gente, vamos para a comunidade, chega lá, tem 20 pessoas, mas pensa você numas 20 pessoas, todo mundo querendo. Aí você está numa igreja lotada,
lotada, aí você tem lá uns 15 louvando e uns mais de 50, de 70, 80, tudo olhando, e ali a comunidade, 20 pessoas, 10 pessoas louvando, chorando. Ah, rapaz, isso não tem preço. Então, é onde Jesus mandar. Jesus atendeu um só, Nicodemos, deu uma palavra pesada. Se ele se converteu, não sei. Verdade, verdade. Você escreve música? Eu tentei fazer no primeiro CD, mas eu não entrei nessa vibe. Por quê? Porque eu deixei essa missão, Deus e missionário. Então, todos os meus sucessos é o missionário que compõe. Então, eu deixei, para não ficar essa coisa assim. Deus me deu essa direção, né? Porque eu ia chegar, não, porque eu compus, isso poderia criar um tumulto, né? Poderia criar uma confusão. Se Deus não é Deus de confusão, eu falei, então eu não vou mexer no que Deus deu. Então, Deus dá para o missionário, Deus coloca eu lá no coração dele. Quando ele desce, falou, Baiano, Deus me deu uma música para você, vai para o Rio e grava. Eu entendi que é assim que está vencendo, e já tem aí já 28 anos e meio que está dando tudo certo. Como vai mexer nisso? Que bênção. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? A Sandra Maria mandou o seguinte comentário: acho muito legal o forró. Afinal, Davi e Miriam dançaram. Sim. Não sei, não foi forró necessariamente, mas se eles fossem baianos, seria, né? Sim. O Cinei Campos. E se forem nordestinos, como fica? Vai deixar a cultura regional de lado? Gente, Claro que não, né? claro, o meu regionalismo, todo mundo fala assim, pastor, o seu forró é complicado, porque o senhor coloca o seu regionalismo, tipo, meu povo que tá danada e bonita é esta, o povo meu esta é a festa. Então é um clima diferente, não tem, meu povo que festa danada de bonita é, não existe, isso não existe no forró. Essa coisa do regionalismo é Jesus, é coração. E tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Não é pecado se alegrar na presença de Deus. Pecado é tristeza. Exatamente. Tristeza é doença. Provérbios 17, 22. Procura aí na NTLH. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Procura na tua Bíblia. Coloca na NVT, na NTLH, para você ver aí. Provérbios 17, 22. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem não conseguiu anotar o contato do pastor Fernandes Lima, que foi exibido durante a gravação, você entra nas nossas redes sociais que o contato dele está lá, tá bom? Obrigado, viu, pastores? Eu que agradeço. Muitas outras vezes. Amém. Vamos ver o resultado da enquete? O que você acha de um casal cristão dançar forró? Tudo dividido aqui, olha. O que você acha de um casal cristão dançar forró? Reprovável, 38%. Aceitável, 29%. Dispensável, 34%. Compra isso. Então, Dividido. entre reprovável e dispensável, a grande maioria, né? Pois eu voto no aceitável. Eu estou tentando aprender a dançar forró com a minha esposa, ouvindo os seus louvores. Um dia a gente vai estar junto, hein? Eu acho bom. Eu vou passar uns passos para os dois, hein? Acho bom. Muito fácil, hein? É balanço. Balanço. A gente está tentando. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá. É muito bom quando na vida a gente encontra alguma coisa que nos dá muita alegria. Se compra carro novo, faz aniversário, o time faz um gol, a gente se anima. Mas nada se compara quando a gente entra num lugar onde a festa não termina. Não tem frieza, não tem oração ligeira, é Jesus fazendo muitas maravilhas. Se for pra ele, bata palma. Se for pra ele, grite glória. Sim, jogue a tristeza fora. Vem, celebre agora, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Se for pra ele, bata a palma. Se for pra ele, grite glória. Sim, jogue a
tristeza fora. Vem, celebre agora, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus, é Ele quem expulsa o mal e dá a paz, com voz de júbilo cantai. Deus é demais, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus, é Ele quem expulsa o mal e dá a paz, com voz de júbilo cantai. Deus é demais. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal